tinha um primo na Itália, meu pai entrou em contato com ele, né? Falando que eu tinha um desejo de ir para a Itália. E certo é que o meu primo, ele concordou. Concordou, né, e tal. Meu pai pediu se ele me aceitava lá e tal. Ele concordou. Mas, voltando um pouco atrás, né? E enquanto isso, aí, a gente ia falando de Itália, eu continuava trabalhando com meu irmão. Só que também com meu irmão algo inesperado aconteceu. Um certo dia, ele estava levando uma carreta de gado e na saída da cidade, né, de onde a gente mora, ele foi assaltado também. Ele foi assaltado por bandidos que tinham interesse na carga, só na carga de gado, né? E certo é que eles assaltaram esse caminhão, atiraram na roda, eles tiveram que parar. E quando isso aconteceu, eles colocaram ele, meu irmão e esse nosso amigo, no fundo do carro e levou para os eucaliptos, né? Certamente para poder matar os dois. E para resumir a história, né? O Senhor ali ele deu um grande livramento para os dois, porque esse meu amigo ele era novo convertido e ele também ele começou a pregar, a falar do amor de Deus para esses assaltantes, né? Ao ponto que o próprio assaltante ele ele é tocado, né? E ele fala que está fazendo aquele assalto por conta de uma filha que estava enferma e precisava de um recurso financeiro para pagar o tratamento dela. E certo é que, de acordo com esse amigo, ele ia pregando, ele acabou tocando o coração desse homem. E esse homem faz algo inusitado. Ele folga a corda que tinha amarrado os dois numa árvore e fala com eles que só ia roubar a carga. E deixou marcado até um posto onde eles deixariam o caminhão ali, para eles lá poder pegar, né, de volta. E deu até um conselho, olha que coisa irônica, né? Que coisa mais. Deus ele trabalha. E falou ainda deu conselho para os dois. Falou: olha, vocês não desamarram aqui agora não. E nem vai em nenhuma casa aí agora, nessa altura, né, nessas horas da noite, porque vai que a pessoa da casa confunde vocês com algum assaltante e acaba atirando em vocês. Isso o próprio bandido que fez, né? E certo é, voltando ali na história, e então Deus ali deu um livramento para os dois. E logo após isso, o meu pai ficou desiludido, até também com o caminhão na pista. E aí decidiu vender esse caminhão também. E por conta disso, aí ficou pior, né? Aí não tinha mais o que fazer. Até o bico que eu tinha ali, de ficar ali fazendo viagem uma vez por outra, eu acabei perdendo. E aí voltamos à história da Itália, né? Como ele já tinha conversado com esse primo, né? Já tinha ali, se eu não me engano, 17 anos que ele morava na Itália. E aí ele falou, não, pode conversar com o menino aí, que inclusive eu já tenho aqui o local na casa, e também tem a vaga de trabalho para ele. Só que ele tem que vir é, dentro aí dessa semana, né, o mais rápido possível, porque senão eu vou ter que colocar alguém na vaga da casa e também no trabalho, porque eu não posso ficar desocupado por muito tempo não, porque tem que ajudar a pagar o aluguel e também porque eu preciso, né, da pessoa para poder me ajudar no trabalho. E aí eu falei, não, beleza. Tanto eu já não tinha mais o que fazer aqui, estava desempregado. Falei, não, eu vou. Só que aí entra a parte da minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher de fé, de muita fé, eu direi, né? E ela fala assim, beleza, você já está com desejo de ir e tudo. Só tem um detalhe, nós vamos na igreja e vamos pedir a confirmação de Deus para a sua viagem. Se Deus confirmar, beleza. Só que meu pai, ele já tinha combinado tudo com esse primo, né? Eu já tinha concordado também de que ia naquela semana. E, se eu não me engano, isso foi no domingo, né? Quando a minha mãe, ela me convida para poder ir na igreja buscar uma confirmação
de Deus, né, para aquela viagem. E aí nos arrumamos e fomos para a igreja. E eu confesso que esse culto foi uma bênção. E, e ali eu recebi uma palavra. E essa palavra, ela me norteou, ela foi um divisor de águas na minha vida. Essa palavra, praticamente, ela mudou totalmente a minha maneira de, meu comportamento, a maneira como eu encaro as coisas. E até hoje, a minha vida ela é dirigida por essa palavra. E a palavra ela se encontra em Josué 1:9. Foi a palavra que aquele pastor, né, na época da igreja que eu frequentava, ele era o ancião, né, não era pastor, era um ancião, e ele fala sobre o Josué 1:9, a pregação, né, Josué 1:9. E a palavra foi essa, né, que onde colocar a planta dos seus pés, ali você vai ser abençoado. Basta que você seja forte e corajoso e que você carregue o livro da lei, né, a palavra do Senhor no coração e faça conforme aquilo que está escrito. E esse é o grande segredo, né? Então basta você receber a palavra, você tem que fazer conforme o que está escrito, conforme a orientação do Senhor. E algo interessante que quando o culto estava para acabar, esse ancião ele fala algo que confirma o direcionamento daquela palavra para a minha vida. Pois ali ninguém sabia que, que eu, que eu estava ali com uma viagem já praticamente marcada, né, naquela semana. E ele fala algo interessante. Ele fala assim: olha, aqui tem um jovem que veio aqui hoje em busca de uma confirmação, de uma confirmação de Deus para uma viagem. E ele vai tá querendo estar viajando para fora. Ele veio buscar a confirmação. E Deus está confirmando essa viagem. Só que a confirmação de Deus ela é para daqui 30 dias. Deus está confirmando a viagem, só que é para daqui 30 dias. E aí, beleza, né? Acabou o culto. E quando acabou o culto, né, minha mãe vem até mim e, e fala o seguinte: você está vendo aí? Deus está confirmando sua viagem, só que você entendeu, né? É para daqui 30 dias. Só que tinha um pequeno problema, que foi exatamente aquilo que eu tinha falado antes. Esse meu primo ele já tinha falado que para poder garantir a hospedagem ali na casa dele e o trabalho, teria que ser naquela semana, porque senão ele teria que colocar uma outra pessoa para poder ocupar aquela vaga, né, para ajudar ele no aluguel e também porque ele precisava para poder trabalhar com ele. E ali agora eu estava num dilema, que era ter que convencer o meu pai que eu não iria naquela semana. E quando eu cheguei em casa, né, que eu contei para o meu pai o que tinha acontecido, que eu tinha ido na igreja, buscado de Deus uma confirmação, e que Deus ele tinha confirmado a viagem, só que era para daqui 30 dias, ele não entendia aquilo ali, porque ele não tem um entendimento espiritual de certas coisas. Mas eu entendi a mensagem, assim como em Josué 1:9, é que a gente tem que fazer de acordo com o que está escrito. Eu recebi a confirmação, mas tinha que ser de acordo com o resto da mensagem, tinha que ser para daqui 30 dias. E como eu estava dizendo, né, o meu pai, ele é, assim, ele é um pouco incrédulo nessas coisas, né? Assim como muitos de nós, né? Por conta de tantas coisas erradas, né? Que acontecem dentro da igreja, a credibilidade hoje já está muito pouca, né? E a primeira coisa que ele falou, não, rapaz, que nada. Ele já sabia que você ia viajar e aí deu aquela, como diz aqui na Bahia, né? Aquele caô, aquele migué ali, é, para te, para te iludir. Eu falei assim, não, pai, ninguém sabia não.
As duas únicas pessoas que sabiam que eu iria viajar era só eu e minha mãe. E eu não vou. E ele insistiu, não, você vai sim. Amanhã nós já vamos ali comprar a sua passagem, porque senão o seu primo vai colocar outro em seu lugar. Ele, assim, bem preocupado comigo, né, por conta de tudo que tinha acontecido e tal. E era uma grande oportunidade, né, de ir para o exterior e já ter alguém para receber, já com o trabalho garantido, né. Eu falei, olha, eu não vou. O senhor pode falar com ele que não dá para mim ir, tá entendendo? Que só dá para mim dentro de 30 dias. E aí, se ele falar que não tem como, esperar aguardar a vaga, eu desisto da viagem. Aí eu não vou, tá entendendo? Mas você pode falar com ele. Certo é que ele tentou ali, insistiu, mas viu que eu estava irredutível, que eu não ia mudar de ideia, porque apesar de eu estar ainda desviado nos caminhos do Senhor, eu sou uma pessoa de muita fé. E eu acredito muito na palavra de Deus. E aí ele foi e contou ligou para esse primo meu, e ele falou, então infelizmente não vai dar para poder eu esperar não. Aí infelizmente não tá uma vaga que teria para ele aqui, eu vou passar para o outro rapaz. Eu falei assim, não tem problema, não tem problema não. E certo é que foi assim, né? E aí praticamente a minha viagem para a Itália tinha ficado por ali, né? E passou dias, né? Quando estava dando já no chegando já praticamente assim, uns 30 dias, né? Da data que meu pai tinha ligado para esse primo meu, que tinha já desmarcado tudo, né? Eu estava lá em casa, se eu não me engano, estava lá no fundo de casa, a gente conversando, e aí o telefone toca. Quando meu pai vai atender, ó quem tá ligando. Esse meu, esse meu primo da Itália. E aí ele fala assim, ô Zé, seu menino ainda tem vontade de vir, tem vontade de vir para Itália? Aí ele fala assim, tem. Só que infelizmente como você pegou aí e falou que não tinha mais a vaga, ele ele desistiu, né? Como não tinha mais como ter a vaga aí no trabalho, ele desistiu. Ele falou, não, moço, fala o seguinte, fala com ele que a vaga está disponível de novo. Porque o rapaz que tinha vindo morar aqui arrumou um trabalho em outra cidade. E então ele vai embora para lá e a vaga na casa e e o trabalho está disponível para ele novamente. E com isso se cumpriu a mensagem do pastor. Os 30 dias se passaram. E dali para frente eu arrumei a minha mala e os meus sonhos e assim se foi a primeira parte da mensagem. Mas se você gostou, continue nos assistindo, se inscreve aí no canal e vai ter a continuidade, que é a ida para a Itália. Fica com Deus aí e vamos que vamos.